Estudo do Evangelho de Jesus, nós estamos estudando o livro de Mateus, capítulo 26 de Mateus. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos os seus discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus tinha presciência de todos os fatos, como nós vimos lá atrás, quando ele disse: Por que tentais matar-me? Ele disse: Quem falou em te matar? Tens demônio? Ele já estava preparando o povo para que, se eles, dentro do comportamento de massa, fossem mais lógicos, eles falariam assim: Poxa, por que ele está dizendo isso para a gente? Que tipo de aviso ele quer nos dar? Mas as pessoas, naturalmente, foram: de que ele está nos acusando? Ninguém falou que vai matá-lo. Ninguém falou, mas ele sabia que alguém estava planejando matá-lo. E assim na nossa vida é tudo, mas quem está te acusando disso? Mas a pessoa sabe que existe um processo maior. Principalmente nos bastidores da política tem muito disso. E que alguém chega com a informação, e se a pessoa não souber trabalhar a informação com racionalidade, for tomar uma atitude infantil de reagir emocionalmente àquela notícia, vai tomar o castigo lá na frente. Por isso que nós temos que prestar atenção. O Evangelho, ele está sempre nos mostrando detalhes sutis para nós podermos entender a magnitude da vida e o tamanho das responsabilidades que nós temos. Então, nós temos que entender o porquê que nós estamos aqui, para que nós estamos e a finalidade de agirmos dessa ou daquela forma para construirmos o nosso amanhã e os nossos amanhãs com paz, com responsabilidade e com sabedoria. Depois, os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Portanto, Jesus já tinha presciência de que tudo iria acontecer desde o momento que ele entra na cidade montado no jumentinho. As pessoas estavam ovacionando-o e ele procurou alertá-los de todos os intentos que estavam para acontecer, mas as pessoas não entendiam. Infelizmente, nós queremos apenas elogio. Se alguém chega: olha como está sua roupa bonita, olha que voz bonita você tem, olha isso, olha aquilo, elogiando a pessoa. Agora a pessoa fala assim: cuidado, tem alguém de butuca em você, alguém que está querendo te prejudicar. A pessoa já olha para a pessoa assim: está querendo ser vidente? Está querendo adivinhar as coisas? Por que você está falando isso? Você acha que eu tenho algum inimigo assim? E assim em tudo a nossa vida. Nós não paramos para refletir nas consequências dos atos ou nos fatos que estão nos mostrando as palavras. E passamos a agir sempre como afronta, esquecendo que depois lá na frente tem arapuca que nós caímos nela. Porque não fomos mansos como as pombas e nem fomos prudentes como a serpente. Nos momentos onde os avisos estavam vindo, preferimos os deleites. E na hora que os fatos nos surpreendem, nós vamos para as lágrimas. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. E eles eram tão astutos, tão conhecedores das reações populares, e lógico, se eles eram líderes, eles conheciam a reação popular. Freud e Jung apenas trouxeram e sintetizaram para nós o conhecimento da antiguidade. Tem um expositor espírita que ele fala que Freud tirou toda a teoria da psicanálise da Arca de Noé. Falou que a Arca de Noé é pura psicanálise. E a gente fica tentando achar a Arca de Noé. Segundo, logicamente, esse expositor, esse estudioso espírita. E ele não poderia ser durante a festa, mas vamos ver o que aconteceu. E, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com o vaso de alabastro, com unguento de grande valor. Derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. Jesus foi à casa de um leproso, que não era uma coisa muito comum.
Assenta-se à mesa. Certamente Simão, aqui não fala, mas ele deveria ter sido curado. Todos estavam lá sentados à mesa com ele. E essa mulher, então ela vai com um unguento muito caro, uma especiaria muito fina, e começa a derramar sobre a cabeça de Jesus. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se dizendo: por que esse desperdício? Interessante é que muitas das vezes nós vemos as pessoas falar assim: eu tenho 1000 pares de sapatos. E fala: nossa, que desperdício. A outra: eu tenho 200 vestidos. Que desperdício. Mas a gente esquece que famílias trabalharam para produzir os sapatos. Famílias trabalharam para produzir o vestido. Se essas pessoas não os tivessem comprado, essas famílias não teriam emprego. Por outro lado, nós que já temos a consciência cristã, não vamos acumular quinquilharias, seja de que qualidade for. Nós vamos procurar ajudar mais ostensivamente, porque tem outros que fazem essa outra parte. Mas é importante a gente entender a questão do desperdício e da forma com que nós usamos determinadas substâncias. Vejamos. Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar seu dinheiro aos pobres. Provavelmente foi Judas que disse isso, aquele que fazia sempre esse raciocínio de investimento, custo-benefício, mas todos pensariam dessa forma, e nós muitas das vezes pensamos assim. Não temos que condenar, temos que entender. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo? Porquanto sempre tende convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. E aí Jesus olha para um outro ângulo totalmente diferente. Ali era a oportunidade daquela mulher, provavelmente rica, oferecer ao Senhor algo caro, fino. Mas ela estava aprendendo a dedicar ao Senhor uma bela parcela do que ela tinha. Certamente, naquele contato, naquela proximidade com o Mestre, ela recebeu aquela energia sublime do amor. O amor, solidariedade, o amor que enxerga por todos os ângulos. E Jesus então mostra para os apóstolos que os pobres estariam sempre na terra, e ela tinha muito dinheiro, ela poderia fazer isso outras vezes, oferecendo os bens aos pobres. Mas naquele momento era importante ela estar com Jesus, oferecendo-lhe o melhor, oferecendo-lhe a essência daquilo que ela tinha, que era muito valiosa. Agora, Jesus ia ser crucificado. Essa essência tinha algum poder medicinal para que ajudasse-no a aliviar as dores das torturas que ele ia passar? Talvez, estamos só filosofando, essa mulher tivesse uma mediunidade de cura, queria colocar ali para o Mestre uma essência a mais, para ele continuar resistindo a todos aqueles dolorosos processos. Lembremos que ninguém, absolutamente ninguém, que estava próximo do Cristo era por acaso. Foram escolhidos a dedo quem iria reencarnar em Israel naquela época e quem iria para lá trabalhar. Todos foram escolhidos. Inclusive, o Públio Lentulus, ao passar por todas as injunções, tinha os seus mentores trabalhando para que ele pedisse ao Tibério, para que o Tibério mandasse ele para Jerusalém, para ele poder ter aquele contato com Jesus. Tem um filme que chama Missão Romana, conta a história de um general Titus Valerius Taurus, que foi enviado para Jerusalém e para mandar todas as notícias sobre Jesus para Tibério. E ele vai, encontra uma série de adversidades, uma série de situações, e vai mandando as notícias para Tibério, até que num dado momento, tudo tem que ser mudado de rumo e de direção. Então nós precisamos compreender que os trabalhos que nós fazemos, íntimos, para nos aproximar do Pai, são mais importantes do que aqueles que nós fazemos com os nossos semelhantes.
Mas temos que lembrar que há momento de servir e agradar ao Pai, e há momento de servir e ajudar aos necessitados. E temos que ter sabedoria para usar os nossos recursos nas duas situações. Portanto, Jesus faz uma colocação muito interessante. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão direita que faz a mão esquerda. Mas quando fizer as vossas boas obras, faça-o onde os homens podem ver e glorificar o Pai que está nos céus. Ou seja, Jesus ele deixa claro para nós que existe um momento de dar esmola. Deve ficar em segredo porque você está sendo bem mesquinho dando só esmola, mas dê esmola. Mas quando você fizer uma grande obra, mostre a grandiosidade do seu sentimento, mostrando-a ao público, ao povo, para que eles vejam e agradeçam ao Pai, valorizem as coisas de Deus. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo, preparando-me para o meu sepultamento. Entenderam? Ou seja, ela não tinha ali uma missão, com a gente filosofou, não tinha lido ainda, porque se eu ler eu acabo antecipando os comentários. Então eu vou lendo e comentando sem ler antes. Olha que interessante. Ela então, Jesus já mostra para eles, estava sendo preparado. Ela passa aquele unguento com um aroma especial, com uma essência especial, conduzida pelos seus protetores, pelos seus mentores, estava fazendo o trabalho que era para ser feito, sem mesquinharia, mas com plena doação ao Mestre. Talvez não tinha plena consciência do que estava fazendo, mas de plena doação ao Mestre. Em verdade vos digo que, onde quer que este Evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. E aí, Jesus, nesse momento, ordena que seja registrado no Evangelho essa passagem. Mas o nome dela ficou velado. Mas deveríamos lembrar sempre desta mulher generosa, oferecendo esse unguento a Jesus, para prepará-lo para todos aqueles martírios pelo qual ele ia passar, inclusive aquele unguento ia ser necessário e útil ao seu sepultamento. Por isso, meus irmãos, o Evangelho é um conjunto de leis de tamanha sabedoria que nós vamos fazer nos nossos comentários segundo a nossa pequenez. E certamente, daqui a 10 anos, vou fazer esse estudo, vou ver outros ângulos diferentes da interpretação do Evangelho. Muitos de vocês que hoje me assistem, amanhã estarão nos esclarecendo ainda mais de outros ângulos do Evangelho. Eu me lembro quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, fazia-se a pergunta do Livro dos Espíritos, e cada vez perguntava para um tentar responder. Eu errava todas. Um dia um colega falou assim: Gelson, não responde nada não, estuda primeiro. Eu ouvi o conselho dele, né? Bom, tudo a gente tem que estudar, tudo nós temos que nos aprimorar. Procurarmos trabalhar intimamente para que o bem esteja sempre presente em nossos corações, sermos vigilantes para não esquecer de ligar o microfone, né? Ou seja, tudo nós temos que estar atentos. Conferir a nós mesmos, conferir os nossos atos, como fiz aqui agora. Tudo nós temos que estar bem atentos para não proferirmos um julgamento apressado, não procurarmos entender uma mensagem distorcida, e Jesus sabia fazer uma leitura perfeita de tudo. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes. Mesmo ele sendo avisado, Judas queria que Jesus tomasse uma atitude qual ele já tinha visto, sumir do meio da multidão, ou como ele achava que Jesus levantaria um braço e todos ali se desfaleceriam. Mas Jesus estava para fazer algo muito maior, para conscientizar as almas humanas. E, como todos ali estavam preparados para aquele momento, Judas também estava. E a ação de Judas foi nos mostrar que no meio dos nossos melhores amigos tem alguém que não vai compreender bem a nossa missão. E às vezes, no intuito de querer ajudar, vai atrapalhar muito e vai se prejudicar muito. Então Judas diz: que me quereis dar?
e eu vou-lo entregarei. E eles lhes passaram 30 moedas de prata. E desde então, buscava oportunidade para o entregar. E aí, Judas, lá no início, lembra? Judas estava preocupado com a quantidade de dinheiro que deveriam ter para a obra do Senhor. E Jesus o alerta para que ter cuidado para que o dinheiro não fosse o motivo de queda. E cá na frente, ele pensa, filosofando, tá? Se Jesus tem todos esses poderes, eles não vão conseguir prendê-lo. Se tentarem, ele vai sair. Mas eu pego as 30 moedas de prata e vou fazer uma obra social. Esse era o pensamento de Judas. Só que a humanidade má e cruel não entenderam Judas. Entenderam Judas como um traidor, covarde, como nós somos ainda. Então nós vamos julgar o outro pelo prisma do que nós carregamos conosco. E se eu consigo entender que Judas tinha sua fraqueza, que ele achava que tinha que ter muito dinheiro para fazer a obra do Senhor, então eu entendo que ele vai buscar essa moeda para entregar a Jesus, essa recompensa financeira para entregar a Jesus, porque na cabeça dele ele tinha certeza que Jesus não seria preso, que Jesus tinha todos os mecanismos e toda a força psíquica para se livrar dos problemas. Só que estava escrito na lei que ele deveria ser crucificado. E ele ia cumprir a lei. E essa parte Judas esqueceu ou não quis acreditar. E, no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e diz-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Ele não cita quem é esse homem. Mas olha a grandeza da alma desse homem. Olha a oportunidade que ele teve. E ao ser convidado para a ceia do Senhor, ele cede a sua casa. Então, a gente vai vendo que cada um está cumprindo a sua missão. E Jesus conhecia todos aqueles ali, sabia todas as ações que aquelas pessoas iam tomar. Ele estava muito acima da mesquinhez humana. Jesus estava muito superior às ações dos homens vulgares aqui na Terra. E aí, os homens vão à casa desse homem. Mas quem é esse homem? Fica curiosidade para nós. Era um homem do povo, simples, ou alguém de destaque dentro da sociedade, alguém mediano? Um comerciante ou um trabalhador braçal? Não sabemos. Apenas um homem caridoso que ouviu o chamado do Senhor e cedeu-lhe a casa para a Páscoa. Nós estaríamos preparados para isso? E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Então os discípulos foram lá na casa do homem, falaram que o Senhor ia fazer essa refeição da Páscoa com seus discípulos na casa dele, compraram os mantimentos necessários para fazer a Páscoa, celebrar a Páscoa, fazer a ceia da Páscoa, cumpriram tudo. E enquanto eles comiam, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E aí, ali, fazendo a refeição, Jesus diz que um deles iam trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram, um por um, a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Sou eu? Todos questionaram. Ou seja, nenhum deles estavam seguros de si. Todos sabiam que eles tinham um pezinho na fraqueza humana. E Jesus, eu entendo quando Jesus fala que um de vós há de me trair, ele abriu as portas para que algum obsessor entrasse e encontrasse aquele que tivesse mais afinidade com aquela situação, porque todos tinham uma missão a cumprir. Se vocês lerem a série de livros O Amor Jamais Se Esquece,
a força da bondade e sob a mão da misericórdia, vocês verão que cada um cumpria a sua missão. E Pilatos, por ser uma pessoa leviana, ele lavou a mão. E Tibério, por ser uma pessoa muito rígida, nunca pôde ir a Jerusalém durante a vida de Jesus. Porque se ele fosse, mudaria o rumo da história. E assim como o senador Publio Lentulus, muito apegado aos conceitos do Estado, ao orgulho do Estado romano, foi aquele que foi a maior autoridade romana a encontrar com Jesus e ter uma conversa de um convite especial para se tornar cristão. Pelo menos o que consta na história. E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Por que ele diz isso? Jesus diz essas frases fortes em muitas situações. Jesus, em momento algum, guardou mágoa de Judas. Ele sabia que tudo ia acontecer, sabia que aquilo ali está. Esse aviso é para Judas. Eu te perdoo, Judas. Mas a humanidade não vai te perdoar tão fácil. E tão forte ficou que todos registraram esse assunto. Todos registraram esse fato. E aí nós temos que procurar entender que Jesus, traído, ou Jesus, como ele disse, que ia tudo acontecer conforme está escrito, mas aqueles que cumprissem essa lei passariam por situações muito difíceis. E nós temos relatos de vários livros espíritas que todos aqueles que participaram daqueles momentos ali com Jesus, seja quais momentos forem, hoje eles estão em condições especiais no mundo dos espíritos. Pilatos, Anás, Caifás. E Caifás, ainda perdido nos turbilhões das suas culpas, dos seus conflitos íntimos, está nas regiões inferiores, onde controla a educação de milhões e milhões de almas. Lógico, do jeito dele. Até que um dia ele desperte para Deus e volte para o redil das ovelhas que o Cristo veio resgatar em Israel. É necessário, então, que comecemos a ver tudo por um ângulo diferente. E, respondendo Judas, o que o traíra, diz: porventura sou eu, Rabi? E ele diz: tu disseste. E aí Jesus diz para ele: tu disseste. Ou seja, ele sabia que tudo o que estava acontecendo, mostrava, e mesmo diante daquele magnetismo suave de Jesus, Judas toma uma atitude que não deveria ter tomado. E assim somos todos nós, quando traímos alguns dos nossos amigos, quando traímos alguns dos nossos ideais, quando tomamos uma atitude infeliz frente à vida. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, fiquemos muito atentos nas nossas atitudes, porque podemos ser um Judas moderno. Não traímos o Cristo para entregá-lo para ser crucificado, para ser torturado, mas o traímos todas as vezes que negligenciamos praticar teu evangelho. O traímos todas as vezes que deixamos de dar apoio e de ajuda aos nossos irmãos do caminhada do caminho. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Este é o meu corpo, ou seja, nós aqui na Terra precisamos dos alimentos materiais. Nós aqui na Terra precisamos ter o pão de cada dia e lutar por ele. Assim que precisamos também lutar para alcançarmos o reino dos céus. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, e o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados.
E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo conosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus toma do cálice, saúda-o, abençoa-o, transmuta as energias daquele vinho, porque tinha poderes para isso. Bebe um gole e dá para que todos bebam daquele cálice. Por que era o sangue? Não é o sangue material, aquele vinho. O sangue é a energia da vida. Sem sangue, a gente morre. Assim, Jesus é a energia da vida. Sem ele, a gente perece. Ele é tal qual o sangue que corre em nossas veias. Se nós não aprendermos a amá-lo, não aprendermos a praticar o teu evangelho, as consequências vêm. Treinemos, pois, a construir este evangelho em nossos corações, a construir esse evangelho em nossas vidas, porque somente assim seremos realmente melhores. E depois ele fala do sangue derramado pelo Novo Testamento para redimir dos pecados da humanidade. Ele estava prevendo muito mais coisas, que ele ia ser crucificado, ia ter seu sangue derramado, ia apanhar em praça pública. Mas os cristãos também iam ter seu sangue derramado para fincar o cristianismo com toda a força, até mesmo no cerne do paganismo que era Roma. Mas para isso, muitos deveriam se embebedar-se com a coragem do Cristo, fazer que seu sangue escorresse essa essência do amor do Cristo, para darem suas vidas para a redenção de muitos e para a conversão de espíritos ainda maus e cruéis que pululavam naquele ambiente de Jerusalém e de Roma. Então todos deveriam trabalhar assiduamente para conseguirem construir esse manhã de luz. E a partir daquele momento, eles só iriam sorver daquele vinho, junto do Mestre, no reino de Deus. Porque entre os homens eles iriam passar por várias situações provacionais, até cumprirem sua última provação, na resgate de si mesmo, na reestruturação de seus sentimentos. E cantando o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Imagine esse hino que Jesus cantava, a energia que ele exalava, o amor que ele colocava naquele ambiente para conduzir aqueles corações ao longo dos séculos para o seio do Pai, para o seio de nosso Pai. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizarei em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante, e de vós para a Galileia. E aí Jesus mostra que todos passariam por momentos difíceis, e como o pastor estava ferido no meio da multidão, as ovelhas seriam dispersas naquele momento. Mas ele confiava tanto na bondade daqueles discípulos, tanto na certeza que eles iam trabalhar, que ele diz que ele iria diante deles para a Galileia para prepará-los novamente para os embates, já sem ele no mundo físico. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. E Pedro era muito positivo, muito firme. E aí o que Jesus disse para ele? Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Isso todos os filmes que a gente assiste sobre a crucificação de Cristo, quando mostra esse ângulo, as pessoas: você é esse o seguidor do Nazareno? Eu sei que você é seguidor do Nazareno, porque Pedro ficava espiando ao longe as coisas acontecerem.
E Pedro então disse que não, ele não era, ele nem conhecia. Mas por que isso? Se Pedro dissesse, eu sou seguidor do Nazareno, ele também seria crucificado, ou talvez esmagado pela população. Mas Jesus não precisava de Pedro esmagado pela população. Jesus precisava de Pedro com todo o seu bom senso, com toda a sua energia, conduzindo a igreja nascente para estabelecer o cristianismo para a humanidade. Então Pedro era fundamental, vivo, e era importante que ele negasse. Por isso Jesus dá essa ordem para ele. Em verdade digo que nesta noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Ele deu uma ordem. Então Pedro ficou preso àquele magnetismo e as coisas aconteceram. Ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. E Jesus, logicamente, sabia que eles não iam morrer com o Mestre. Eles iam passar por situações provacionais, por situações que eles deveriam passar por momentos de entendimento de si mesmo. E todos, um dia, iriam beber do mesmo cálice do Senhor, naquele momento amargo da morte, pelos mais variados mecanismos e meios que os apóstolos vivenciaram. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. Jesus está sempre indo além. Nós, na nossa pequenez, estamos aqui assentados, muitas das vezes esperando que caia do céu aquilo que nós deveríamos fazer, as nossas ações de cada dia. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. E Jesus sempre levava Pedro e os filhos de Zebedeu. É interessante que eles, nos momentos mais difíceis ou mais importantes, os 2 estavam juntos. Os 3 estavam juntos com Jesus. E Jesus entristece e angustia-se. E por quê? Se ele estava cônscio de tudo aquilo que ia acontecer, ele tinha que se preparar para aquele momento extremamente doloroso, porque um pensamento fora dos princípios estabelecidos por ele colocaria tudo a perder. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E essa oração nós fazemos? E aí Jesus pede, olha que interessante, vai todos os apóstolos, ele deixa um grupo e vai com Pedro e os 2 filhos de Zebedeu para orar mais à frente, aí ele deixa eles 2 e vai até mais à frente. Mas para eles, ele conta que a alma deles estava cheia de tristeza até a morte, mas que eles ficassem ali vigiando com ele. E vai lá na frente e faz essa oração tão singela, tão profunda e de grande respeito à vontade do Pai. Meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Nós estamos dispostos a fazer essa oração para nos integrar com as leis divinas que estão diante de nós, que estão próximas a nós? Todos nós temos os nossos momentos de vacilante. Todos nós temos nossos momentos que perdemos a oportunidade de construir e edificar o bem. Por isso, essas perdas das oportunidades são sempre relacionadas com querer aquilo que não nos pertence. Ou negligenciar as bênçãos de fazer aquilo que temos obrigação de fazer. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então nem por 1 hora podes vigiar comigo? Quantas vezes nós dormimos e esquecemos de vigiar com o Senhor? Quantas vezes nós tomamos as nossas atitudes sonolentas?
porque ele está desperto para com Deus, está desperto para com as coisas de Deus, é tomarmos atitudes e ações que façam engrandecer a Deus, que levem-nos a compreender essa grandeza divina, que leva-nos a compreender a extensão das nossas responsabilidades. E ele diz: vigiai e orai. Primeiro vigia, depois ore, para não entrarmos em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você dominar os impulsos da carne é, muitas das vezes, difícil. Para nós termos o domínio que temos hoje sobre a carne, foi necessário passarmos por centenas de reencarnação. Centenas. E aí chegamos a um ponto que nós já conseguimos discernir o certo do errado, o bom do mal. E podemos, assim, caminharmos na direção da vicissitude do Mestre. Caminharmos na direção da bondade e da grandeza de Deus. Mas para isso precisamos estar despertos, vigiando e orando, para sublimar nosso espírito a tal ponto dele ter domínio sobre a carne, para que a gente haja aqui na vida com o mínimo de erros. E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Orações curtas, objetivas. E voltando achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. O sono da tarde e da noite assola-nos grandemente. E em vez de procurarmos trabalhar constantemente o nosso íntimo para nos aperfeiçoar, aceitando a vontade de Deus e os compromissos que a vida nos traz, refugiamo-nos em situações vazias. Refugiamo-nos em situações que ainda não compreendemos na extensão que deveríamos compreender. E aí a gente esquece do Mestre. E ao invés de orarmos com Ele, confiante na sua bondade e na sua misericórdia, adormecemo-nos com olhos carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Passou 2, né? Então chegou junto de seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Então ele pede que eles dormem, que eles repousem, porque estava chegando a hora deles ser entregue pela mão dos pecadores. Levantai-vos, partamos. Eis que é chegado o que me trai. E naquele momento, ele, com toda a sua paciência, convida-os para levantar e partir do Monte das Oliveiras. Porque Judas estava chegando com os soldados para o prender. Aquele que estaria cometendo um erro enganoso queria ser muito caro para a vida dele. Mas não compete-nos condená-lo. Compete-nos entender que ele esperava de Jesus uma ação. Mas Jesus ofereceu uma ação totalmente oposta e que já o alertava desde o início, o do amor e da resignação. E aí, nós precisamos também fazer nosso momento de sono, o nosso momento de repouso. Mas é chegada a hora do Filho do Homem não ser entregue nas mãos dos pecadores, mas conduzir nossas mãos para ajudarmos aqueles que estão em dificuldade. E nós temos que levantar e partir, porque é chegado o momento, antes de depararmos com aqueles que nos traem. Mas unidos pelo sentimento de amor dos amigos, trabalharmos intimamente pela construção e edificação do Evangelho nos corações de todas as pessoas. E, estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12,
e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximou-se de Jesus e disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Naquele momento, vai para prender Jesus uma grande multidão. Será que essa multidão estava ciente do que eles estavam fazendo? Será que essa multidão de soldados estavam conscientes de quem era o mestre, para eles tomarem aquela atitude de tanta arrogância, de tanto ímpeto e orgulho? E Judas simplesmente o beija e fala que estava saudando Jesus. E mal sabia ele que Jesus já tinha lido todo o seu pensamento, conhecido todos os tramas que estavam sendo montados, não por Judas, mas pelos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E aí a gente vai vendo que toda casta organizada, seja ela qual for, ela não é aberta às inovações. E muitas das vezes nem mesmo à solidariedade. E os anciãos do povo, muitas das vezes arraigados, presos aos preconceitos do passado, organizam-se contra qualquer um que queira fazer o bem, que queira construir a paz, o amor e a fraternidade em seus corações. E Jesus, porém, disse-lhes: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. Ele não condena Judas. Ele simplesmente diz: amigo, a que vieste? E chegam então todos aqueles homens e prendem Jesus, porque ele tinha combinado de oferecer um sinal a eles, de oferecer àqueles homens um sinal, qualquer que fosse, mostrando-os que ali era o mestre, que aquele era o mestre, que eles poderiam prendê-lo. Logicamente que Judas tinha uma esperança diferente e os fatos aconteceram totalmente contrário àquilo que ele imaginava. Mas tudo bem. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. E os apóstolos resolveram esboçar uma resposta. E um deles toma o punhal e vai para a espada que eles carregavam consigo e vai para atacar um dos servos, um daqueles soldados, e arranca-lhe a orelha. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Cuidado. Muito cuidado. A ação que você levar contra o seu próximo virá contra você mesmo em outra oportunidade, em outra situação, em uma condição para que você repare o seu erro. Então, todos ali naquele momento difícil tiveram que tomar a atitude e a decisão de silenciar-se. Foi o que Jesus falou. Não mete a mão na espada, não reaja com violência, aceite as situações como elas estão e as coisas acontecerão do jeito que tem que ser. Vejamos. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais do que 12 legiões de anjos? Olha que interessante. Aquilo que Judas pensava, Jesus poderia fazer. Porque se ele pedisse a Deus, 12 legiões de anjos viriam mais de 12. Uma legião seriam quantos? 100 pessoas? 100 anjos? 1000? Então viria uma legião de anjos e tudo se calmaria instantaneamente. Mostrava também nesse versículo que os anjos, ou os espíritos superiores, têm pleno domínio das massas. E elas vão fazer mais ou menos aquilo que está previsto fazer. Olha que interessante. Ou pensas tu que eu não poderia orar a meu Pai e que ele não me mandaria mais de 12 legiões de anjos?
fica bem claro para nós, repito, que os espíritos superiores comandam as massas, comandam os eventos, comandam as multidões, mas naquele momento era para se cumprir a lei. Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Ele tinha que cumprir as escrituras. E se as escrituras estavam dizendo que tinha que ser desse jeito, ele tinha que passar passo a passo por aqueles momentos. Portanto, Judas não era um traidor. Era apenas alguém que estava ali tomando uma atitude que não era muito condizente com quem já tinha passado por todos aqueles ensinamentos, mas ele esperava que Jesus usasse seus poderes, rogando ao Pai e livrando-se daquela situação. Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e porretes, para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo e não me prendeste? Não precisava de Judas. Eles saíram armados de espadas e porretes, como se fosse prender um salteador comum. Mas todos os dias ele estava no templo, sentado lá, ensinando para eles, conversando com eles. Por que ali, naquele momento, naquela situação? Lembre-se lá atrás que os sacerdotes disseram que não poderia prender Jesus no meio da multidão, queria causar um tumulto na multidão, então tinha que prender Jesus a sós e levá-lo preso para a multidão. O efeito psicológico. Eles sabiam disso. E mal sabiam aqueles jovens que eles, prendendo a Jesus, estavam prendendo a si mesmo num processo kármico de reajuste bem complicado. Mas conviveram com Jesus, só reencarnam em missão. Porque ali era uma missão, porque estava escrito nas Escrituras, vejam bem. Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então ele não poderia mudar a trajetória das Escrituras, tinha que deixar que tudo acontecesse. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Todos fugiram. Jesus, que conviveu com tanto amor, que ensinou tantas coisas importantes àquelas pessoas ali, seus discípulos, ele se vê sozinho diante de um exército de inimigos. E foi bom que fugissem, porque senão poderiam ser mortos e atrapalhar o trabalho da divulgação do Evangelho depois. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Estavam reunidos em torno de Caifás, em sua casa, confortavelmente esperando a chegada do Cristo. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Pedro, curioso e com todo aquele jeito perspicaz naturalmente dos judeus, vai à esgueira daqui e dali e senta no meio dos criados para se despistar e poder ver até o fim. E lembre-se que Jesus já tinha mostrado para ele que ele iria negá-lo. Então, a gente vai vendo que Jesus deu uma ordem para Pedro negar. E aquela atitude de negar o Cristo, Pedro entendeu perfeitamente a lição. A partir dali, ele passou a ser uma pessoa extremamente prudente. Sabia conviver com os dois extremos. Aliás, eram os três extremos. Aqueles que vinham sedentos para obter o Evangelho, as luzes do Evangelho. Aqueles que ficavam monitorando para ver se estava traindo a lei de Moisés. E os gentios, que não entendiam nada do que estava acontecendo, mas poderiam tomar atitudes comprometedoras para o trabalho do cristianismo nascente, ou poderiam tomar atitudes que ajudassem. Na dúvida, tinha que ser prudente. E quantas vezes nós seguimos o Cristo de longe, querendo ver o fim de determinadas situações, mas estamos ao longe, distanciados da realidade, distanciados dos fatos, da convivência.
Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de apresentarem muitas testemunhas falsas, mas, por fim, chegaram duas. E aí eles tentavam arrumar um testemunho falso contra o Cristo. Tentavam agir da forma mais sorrateira para puni-lo, temendo a multidão, temendo os romanos. Agiam de forma fria, falsa. Oh, meus irmãos, vós que fostes ontem os príncipes dos sacerdotes e os anciãos dos templos, que tomaram essa atitude ignominiosa de crucificar o Mestre, mas cumpriram a lei. E entendam que cumpriste as leis. E abri vossos corações para o entendimento superior da vida. Abri vossos corações para o entendimento da luz, do amor e da paz. Procurai, pois, abrir em vossas mentes o entendimento de que sois filhos de Deus. Conviveram com o Cristo, e hoje podeis trabalhar para o bem e para a luz, irradiando daquele amor que sorveste naquele momento. Perdoem-se, e comecem a trabalhar para o bem-estar da humanidade. Onde quer que estejam, abram seus corações ao amor e ao bem-estar da humanidade. Trabalhem para ajudar a humanidade se tornar melhor, a humanidade se tornar mais resplandecente de luz e de solidariedade. Se antes procuravam meio de apresentar falsas testemunhas para punir o Cristo, buscando-as aqui e acolá, agora, busquem com todas as forças de sua alma esclarecer as mentes que o melhor remédio é seguir Jesus. Então chegam duas e disseram: Este disse: Eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando o seu sumo sacerdote, disse-lhe: Não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Coitado do sumo sacerdote. Diante do mestre, tendo o alerta de que ele poderia derrubar o templo em 3 dias, derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias, não entendeu a metáfora, não entendeu a parábola. E o outro coitado, achando que ia se dar muito bem, cumpriu a lei, lógico, mas não teve seu nome declinado, passou desapercebido pela multidão. E certamente, onde estiver hoje reencarnando nos seus processos evolutivos, trabalha cônscio para reparar os seus erros. Ou trabalha cônscio de que cumpriu a sua missão. E hoje precisa ser vigilante para implantar o Evangelho nos corações humanos. E levantando o seu sumo sacerdote, questiona Jesus por que não defende, por que não diz alguma coisa para se defender, fica apenas calado. E Jesus, porém, guardava silêncio. E, insistindo, o sumo sacerdote disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo, que vos digas se tu és o Cristo, Filho de Deus. E o sacerdote, já furioso com o silêncio de Jesus, começa a fazer indagações para que Jesus respondesse, tentando achar um ponto para que ele pudesse condená-lo. Já que a primeira testemunha, ele entendia muito bem. Se Jesus explicasse o fato, ele explicaria com sabedoria, pela transcendência da situação, mas Jesus preferiu ficar em silêncio. Porque qual templo ele derrubaria em 3 dias? O do corpo. O templo do Espírito, que ficou sepultado por 3 dias, transubstancializou esse corpo, desmaterializou-o e seguiu caminhando entre os discípulos com seu corpo espiritual. Mas vamos lá. Disse-lhes Jesus: Tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu.
Ele disse de uma forma, Jesus respondeu de outra, e que ele não conseguiria compreender. Porque em breve ele veria o Filho do Homem assentado à direita de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. O que seria isso? Porque a partir daquele momento Jesus seria visto com o corpo espiritual. Jesus seria visto por aqueles escolhidos por ele, mas não com o corpo físico, não com o corpo palpável. E por que ele estaria sentado à direita do Todo-Poderoso? Ele estaria ali ensinando em nome de Deus, trazendo a mensagem de Deus, com poderes que aqueles homens ainda não entendiam. E mesmo que tentassem entender, não iriam aceitar facilmente. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou? Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem o vistes agora a sua blasfêmia. O sacerdote toma atitude extrema, faz aquele teatro, porque ele não compreendeu a grandeza das palavras de Jesus, não compreendeu a essência daqueles ensinamentos. E ele diz então que Jesus estava blasfemando. E ele estava o quê? Pobre Caifás, que as luzes divinas te envolvam para esclarecer tua alma dos caminhos que conduzem a Deus. Pobre Caifás, que as luzes divinas te envolvam no amor do Cristo, para que você possa sentir a todo momento aquele calor do amor do Cristo envolvendo seu coração, envolvendo tua alma, para que você se transforme, Caifás, para a luz do ensinamento superior e compreenda os caminhos que nos conduzem ao Pai. Que vos parecem? E eles respondendo disseram: é réu de morte. Pobres sacerdotes e anciãos, como ereis cegos que não conseguiam enxergar diante de vós a luz do mundo, a estrela que veio iluminar nossos caminhos para a redenção de nossas almas. Mas não vos aflijais. Vós cumpristes as leis que previam que tudo isso acontecesse. Compete agora a vós cumprir a segunda lei, assim como Paulo de Tarso: eis-me aqui, Senhor, e começarem a obra da renovação íntima em seus corações, assim como todos nós devemos fazer, tomando consciência da responsabilidade que temos frente à vida e começarmos a agir na construção da fortaleza íntima em nós, seguindo Jesus com amor e fé. Então, cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Mas estava escrito na lei que isso ia acontecer, e eles, enseguecidos pela inveja de ver Jesus fazer tantos prodígios, tantos milagres, tantas transformações, e eles não conseguirem nada, atacaram-no, esbofetearam-no, cuspiram-lhe em rosto. Pobres almas. Assim somos todos nós até hoje. Muitas das vezes, apegados aos nossos conceitos retrógrados, não queremos evoluir. Não queremos dar os passos importantes na direção do Senhor. Aqueles passos que irão nos conduzir, pelas nossas ações no bem, ao reino de Deus. E ficamos amarrados, acorrentados, algemados a um passado ignominioso, cheio de inveja, de maldições, de todos os tipos de iniquidades humanas. Por isso, o convite do Cristo é para a transformação dos nossos sentimentos. O convite do Cristo é para transformarmos-nos em seres que percebem algo além e começarmos a crescer, aprimorando-nos para as luzes do amor e da paz. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e aproximaram-se dele uma criada e disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu? Pedro estava assistindo Jesus ser esbofeteado, ser cuspido,
ter suas vestes rasgadas. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E ainda Pedro, saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno? E ele negou outra vez, com o juramento: não o conheço, não conheço tal homem. Jesus tinha ordenado que ele o negasse, ou profetizado, como algumas pessoas queiram. E Pedro, primeiro vem a criada para perguntar se ele estava com Cristo, depois ele nega, depois vem outra pessoa, outra criada, sempre uma criada, né? E ele negou outra vez com juramento. Então as mulheres, atentas, vigilantes como elas são, prestam atenção em pequenos detalhes, observaram que ali estava Pedro. E serve então de instrumento para a tentação de Pedro para que ele o negue. Assim como nós tivemos a mulher que untou Jesus com um unguento caríssimo, temos essas criadas que vão ali sorrateiramente dizer: você, seguidor do Nazareno? Vocês também estavam com Jesus? Não conheço tal homem. Não sei o que dizes. E logo depois aproximou-se os que ali estavam e disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. E aí vão todos contra Pedro. Ele já com a voz trêmula, amargosa, os olhos rasos d'água. Então Pedro começou a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Negou 3 vezes. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Todos estavam afoitos para saber quem seguia Jesus. Queriam testar sua resistência, queriam testar até onde eles iam verdadeiramente ser seguidores do Cristo. Prontos para matá-los, destruí-los, dizimá-los. E graças a Deus que Jesus alertou a Pedro que ele deveria negá-lo 3 vezes. Ou que ele iria negá-lo 3 vezes. E Pedro, negando, toma sua posição de defesa contra a multidão. E a partir dali Pedro se torna uma pessoa extremamente cautelosa, prudente e fundamental para o cristianismo nascente. Pedro foi aquele que criou todas as bases, instruiu Saulo com muita prudência, instruiu Maria de Madalena também com muita prudência, gerenciou todas as arrogâncias dos hebreus que iam até ele e amparou todos os humildes sofredores que também chegavam até ele. Aquele momento de dor para Pedro foi um momento de despertar de valores íntimos e livrar-se de alguns obsessores para sempre. Porque aquele choque traumático fez com que Pedro transformasse intimamente, se tornasse uma outra pessoa diferente. Uma outra pessoa capaz de fazer o que nem imaginamos que alguém poderia fazer pelos nossos semelhantes. Que as bênçãos de Jesus desçam sobre todos nós. Principalmente, Pedro, nos abençoe com teu amor. Vós que estáis mais próximos de nós, amigo e discípulo. Peça a Jesus as bênçãos do amor. Peça a Jesus que nos permita nos enviar a paz que tanto precisamos. A sabedoria tão necessária.
e, principalmente, dai-nos perseverança para lutarmos pela divulgação do Evangelho, pelo esclarecimento de consciências, para que nossas vidas sejam uma fonte constante de luz, de paz, esperança e fraternidade. E rogamos, Senhor, que teu amor desça sobre todos aqueles que participaram do seu julgamento, para que a luz misericordiosa possa envolvê-los, despertando-os para Deus, despertando-os para a grandeza do amor divino que todos nós precisamos angariar em nossos corações. Muita paz, muita luz a todos, e que as bênçãos de Jesus possam estar sempre envolvendo-nos, envolvendo nossos lares, nossos familiares, nossos amigos, nossos inimigos, nossos companheiros de trabalho, todos que de alguma forma adentram a nossa vida.